Muito bem, meus irmãos, irmãs, amados, a paz do Senhor a todos. Sejam bem-vindos em nossa transmissão online da Escola Dominical. Nós estamos estudando já no segundo trimestre de 2020 e a nossa revista nesse trimestre vai abordar acerca da Igreja eleita, redimidos pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Então, nesse segundo trimestre de 2020, nós iremos estudar 13 lições. Nestas 13 lições, nós vamos aprender sobre a carta aos Efésios, a saudação aos destinatários, que é a lição que nós iremos comentar hoje. Nós iremos também estudar sobre a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo, a eleição e predestinação, a iluminação espiritual do crente, libertos do pecado para uma nova vida em Cristo, a condição dos gentios sem Deus, Cristo é a nossa reconciliação com Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, o mistério da unidade revelado, a intercessão pelos Efésios, atributos da unidade da fé, que é a humildade, mansidão e longanimidade, a conduta do crente em relação à família e a batalha espiritual e as armas do crente. Então, o nosso segundo trimestre será de muita edificação. Meus irmãos, irmãs, nós valorizamos o ensino da palavra de Deus, pois nós entendemos que é através da apropriação da palavra de Deus que nós amadurecemos espiritualmente. O apóstolo Pedro, ele vai nos dizer na sua segunda carta, no capítulo de número 3, nos versículos 17 e 18, ele vai nos dizer assim: Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Então vejam, meus amados irmãos e irmãs, que nós precisamos crescer na graça e no conhecimento da palavra de Deus. O crente que se apropria da palavra de Deus, ele é um crente maduro, ele é um crente que tem a sua mente renovada, ele é um crente que ele tem firmeza em Cristo, porque ele está seguro na fidelidade da palavra de Deus. Então sejam todos muito bem-vindos. Quero desejar agradecer aos amados irmãos que estão cooperando para a transmissão desta aula da Escola Dominical. E hoje nós iremos receber o comentário desta lição através de nosso amado irmão cooperador Alisson Lelo, que será hoje o nosso professor, que vai estar comentando esta primeira lição, que é a carta aos Efésios. Que Deus nos abençoe e uma boa aula para todos nós. Câmera só.
Então, meus irmãos, é uma satisfação muito grande nós estarmos aqui iniciando mais um trimestre de estudo da Palavra do Senhor, fazendo jus ao que a Palavra do Senhor nos ensina, que em meio a qualquer circunstância que nós estejamos vivendo, nós temos que depender da Palavra do Senhor. Então, mesmo em todo esse contexto mundial de pandemia que nós vivemos, não abandonamos, mesmo assim, o estudo da Palavra do Senhor, e nos comprometemos com a Igreja do Senhor para edificá-la através da sua palavra. Então, como já foi mencionado aqui, este trimestre nós vamos estar estudando a epístola de Paulo, a carta de Paulo aos Efésios, ou seja, aos irmãos que estavam na cidade de Éfeso. Essa igreja de Éfeso, nós já vamos ver mais detalhes sobre ela, cuja igreja Paulo fundou quando esteve ainda na cidade de Éfeso, evangelizou, pregou, anunciou o evangelho, curou enfermos, expulsou demônios e assim fundou esta igreja na cidade de Éfeso. Anos depois, Paulo escreve uma carta, e nós já vamos entender aqui em que contexto Paulo escreveu essa carta, para orientar os irmãos sobre como deveriam proceder. Na lição aqui nós temos na introdução da seguinte maneira: a epístola aos Efésios é denominada de a coroa dos escritos de Paulo e ainda a rainha das epístolas. Nela o propósito eterno de Deus para a igreja está revelado por meio de Cristo Jesus. Nesta lição estudaremos os aspectos introdutórios e as principais abordagens doutrinárias da epístola. Então, já de cara eu posso lhe dizer que o tema central da epístola de Paulo aos Efésios, o tema é a Igreja do Senhor. Na epístola de Paulo aos Efésios nós vamos estudar sobre as bases doutrinárias de como deve ser o funcionamento da igreja. Por isso é muito importante para nós, como membros desta igreja, acompanharmos este estudo, a fim de que saibamos quais são nossos deveres e nossos direitos enquanto membros da igreja do Senhor. Enquanto membros da igreja do Senhor, nós temos, assim como direitos e deveres civis, também temos direitos e deveres como igreja. E é importante nós entendermos isto à luz da palavra do Senhor, e esta luz neste trimestre será a epístola de Paulo aos Efésios. O autor desta epístola, como aqui já foi mencionado, é o próprio apóstolo Paulo, como diz no primeiro versículo de Efésios, Efésios 1:1, que diz: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Então o próprio Paulo, que também tem o seu nome chamado de Saulo, lá no livro de Atos, é quem está escrevendo essa epístola. Vale lembrar aos irmãos que Deus não mudou o nome de Paulo, de Saulo para Paulo, como alguns podem pensar. É apenas uma questão de o nome de Paulo no hebraico era Saulo e em romano ou em latim era Paulo. Então seu nome não foi mudado por Deus, como foi, por exemplo, o nome de Abraão, de Abrão para Abraão, o nome de Jacó, que foi para Israel. Não aconteceu isso com Paulo, apenas que ele usou o seu nome em outro idioma para poder facilitar o seu acesso, para poder pregar o evangelho aos gentios, aqueles que não eram de origem hebraica. E Saulo era o seu nome hebraico. Então por isso que em todas as suas epístolas, as 13 epístolas que Paulo escreve, ele utiliza o seu nome, digamos assim, o seu nome gentílico, que é Paulo. Saulo em hebraico significa solicitado ou chamado. E o seu nome romano significa pequeno. Nós podemos ver em Atos capítulo 13, o versículo 9, que os dois nomes para Paulo, tanto um como o outro, ele era conhecido pelos dois. Saulo também conhecido como Paulo. A parte 2 nos diz assim: a assinatura apostólica de Paulo. Ainda no texto que nós lemos, de Efésios 1:1, ele diz: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso. Então Paulo ele dá uma ênfase ao seu ministério de apóstolo, e ele assina que ele é apóstolo pela vontade de Deus. Ou seja, ele está dizendo que foi chamado por Deus, não foi pela vontade apenas meramente dos homens, mas foi escolhido por Deus para o ministério do apostolado. Também é um detalhe importante a se lembrar aqui, que Paulo não foi um autoconsagrado. Ele não chegou um dia e determinou assim: a partir de hoje você é um apóstolo. Não é isso que a Bíblia está dizendo quando ele diz Paulo pela vontade de Deus e não dos homens. Quando Paulo está dizendo isso, quer dizer que não foi a ideia de que Paulo seja um apóstolo, não foi dos homens. Foi um chamado de Deus. Paulo percebeu, e isso nós podemos ver em
Atos capítulo 13, versículo 1 e 2, que Paulo estava reunido com os irmãos lá em Antioquia, quando na reunião o Espírito Santo disse, 13, versículo 2 de Atos, nos diz assim: servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então o chamado veio diretamente do Espírito Santo, assim como tem que ser o chamado de todo ministro de Deus. Pode ser apoiado e vai ser apoiado pelos homens de Deus aqui na terra também, mas o principal chamado, a primeira convocação para o ministério, ela é vinda de Deus e sentida pelo ministro. Existe, infelizmente, outros tipos de pessoas que estão no ministério e que exercem algum tipo de ministério, mas que não são chamados por Deus, que não são estabelecidos por Deus. Não é o caso de Paulo. Paulo está dizendo, e a própria Bíblia, lá no livro de Atos, assim como nós lemos, professa de que o próprio Espírito Santo chamou Paulo a esta obra e a este ministério. Então Paulo não era nenhum afoito, Paulo não era nenhuma pessoa que andava por aí sem nenhuma responsabilidade. Ele tinha, além de uma igreja por trás que o respaldava e orava por ele, que era a igreja de Jerusalém e a igreja de Antioquia, também tinha o respaldo, que é o principal, do Espírito Santo, que eu tinha chamado para esta obra. Parte 3 diz assim: uma epístola de prisão. A epístola de Éfeso, para a igreja de Éfeso, que é os Efésios, que é essa que nós estamos estudando, ela foi escrita no período que Paulo estava preso. Então, nós podemos ver que Paulo mesmo fala sobre isso. No livro de Efésios, capítulo 3, versículo 1, Paulo se denomina como o prisioneiro de Jesus Cristo. O interessante é que Paulo não se diz o prisioneiro de Roma, ou o prisioneiro dos que perseguem a igreja. Ele se denomina o prisioneiro de Jesus Cristo porque Paulo, desde sempre, soube que deveria sofrer pelo Evangelho. No livro de Atos, capítulo 9, quando Paulo é chamado, tem um encontro com Jesus ali e adentra o Evangelho, o próprio Senhor fala a Ananias, que iria visitar Paulo momentos depois, diz assim: eu irei lhe mostrar o quanto deve padecer pelo meu nome. Então, quando Paulo diz o prisioneiro de Jesus Cristo, ou no capítulo 4, versículo 1 de Efésios, ele diz assim: o preso do Senhor. Ele está demonstrando que mesmo preso, estava completamente na dependência de Deus. E assim temos que sermos nós como igreja. Em meio a qualquer dificuldade, temos que estar na dependência de Deus. E sempre continuar fazendo a obra de Deus, exercer nosso chamado em qualquer dificuldade que haja. Paulo, mesmo preso, exercia um papel muito relevante de pastoreio, porque mesmo preso, ele tinha condições de escrever cartas e orientar a igreja do Senhor, que ele tinha fundado, como uma carta de um pastor para uma igreja. Ainda no capítulo 6, versículo 20 de Efésios, ele se denomina como embaixador em cadeias. E isto demonstra que Paulo não estava, com certeza sofria nessas cadeias, com certeza padecia, mas que isto não estava além do prazer que ele tinha de servir ao Senhor, de adorar ao Senhor, de ser ministro do Senhor, de ser apóstolo do Senhor. Nenhuma dificuldade desta vida pode ser mais pesada do que o tamanho da alegria que nós temos em servir ao Senhor. Qualquer luta, ela tem que ser menor do que da glória que nós sentimos em servir a Deus. Então, isto é uma grande lição que Paulo nos dá, inclusive no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 4, uma epístola em que Paulo também estava preso. Paulo tem um versículo muito interessante que ele diz assim: regozijai-vos no Senhor, e outra vez vos digo, regozijai-vos. Filipenses, capítulo 4, versículo 4. Essas 4 epístolas, Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon, Paulo estava preso quando as escreveu. E essa de Filipenses, quando ele escreve regozijai-vos no Senhor, outra vez vos digo, regozijai-vos. Tem um historiador, isso não está na Bíblia, mas é um historiador da antiguidade, contemporâneo de Paulo, que conta uma anedota deste versículo, que quando Paulo estava preso, e o soldado que o vigiava viu ele escrever regozijai-vos no Senhor, disse: não, esse homem está louco. Como é que você consegue dizer para alguém se regozijar, sendo você está na situação que você está, preso, abandonado aqui, e você consegue escrever para alguém regozijai-vos no Senhor? E quando Paulo viu ele dizer isso, ele voltou, colocou a caneta de novo no papel e colocou: outra vez vos digo, regozijai-vos no Senhor. Ou seja, Paulo não estava, a alegria de Paulo, o regozijo de Paulo,
A satisfação da vida de Paulo não estava nas circunstâncias da vida, e sim estava no Senhor que o resgatou, no Senhor que o redimiu e no Senhor que o chamou. Assim somos nós, ainda nesse contexto que nós vivemos de pandemia, algo nunca antes visto no mundo. Nós temos que saber que a nossa alegria não está atrelada ao trabalho, à faculdade, a qualquer uma dessas coisas. A nossa satisfação total, 100% tem que estar no Senhor. Por isso eu repito esse texto de Paulo para vocês, irmãos. Regozijem-se no Senhor. E outra vez vos digo, regozijai-vos no Senhor. Então aproveite esse tempo que nós estamos nessa quarentena de afastamento social. Aproveite esse período para nos ajuntarmos, para nos regozijarmos no Senhor. E mostrarmos para qualquer pessoa que precise ver que não é circunstâncias que definem a alegria de um crente. E sim o seu Senhor que nos salvou, nos redimiu e que ainda virá para nos levar para o céu. Amém? Paulo escreveu esta epístola aproximadamente, segundo historiadores, aproximadamente no ano entre 61 e 62 depois de Cristo, quando ele estava ainda preso em Roma, né, como nós já mencionamos, já depois de ter realizado as suas 3 viagens missionárias, as 3 grandes viagens que ele realizou, e ainda teve um irmão chamado Tíquico, foi que conduziu esta carta. Nós podemos ver lá no capítulo 6 de Efésios, versículo 21, que Paulo, além desta carta, levou outras recomendações para a igreja de Éfeso. O versículo diz da seguinte maneira: Ora, para que vós também possais saber dos meus negócios e o que eu faço, Tíquico, irmão amado e fiel ministro do Senhor, vos informará de tudo. O versículo 22 complementa: O qual vos enviei para o mesmo fim, para que saibais do nosso estado e ele console os vossos corações. Então esse irmão Tíquico era um cooperador de Paulo, que ajudou o Paulo tanto a mandar notícia para a igreja de Éfeso, como para conduzir toda essa carta tão graciosamente escrita e inspirada por Deus, que até hoje permanece em nossas mãos para o nosso ensino. Amém? A parte 2 da nossa lição vai falar sobre os destinatários. Para quem essa epístola foi escrita? A cidade de Éfeso foi uma cidade fundada por volta do ano 1050 a.C., era uma grande metrópole da época, era um centro político comercial. Para a época era muito grande, porque tinha mais ou menos 500 mil habitantes, então era uma cidade muito grande. Tinha na época o maior teatro do mundo, ficava na cidade de Éfeso. São dados que nos demonstram o quão importante era essa cidade de Éfeso, e por conseguinte também podemos entender o quão importante é uma igreja que está numa cidade importante como a de Éfeso. Porque a igreja do Senhor precisa ser relevante aonde ela está. No bairro que ela se encontra, na cidade onde ela se encontra, a igreja do Senhor precisa ser relevante para o povo, precisa demonstrar sua importância, precisa mostrar que está ali para fazer o melhor para aquela cidade. A igreja do Senhor não pode ficar, digamos assim, opaca, sem brilho, diante, principalmente das circunstâncias que nós vivemos no contexto mundial, mas a igreja do Senhor deve ser o povo que clama a Deus, o povo que tem acesso a Deus para clamar por este mundo, por nossa nação, por nosso estado e por nossa cidade. A igreja de Éfeso era uma igreja que ainda estava em um contexto da religiosidade daquele povo muito, digamos assim, perigoso, porque a religiosidade de Éfeso era algo tremendo. Lá no livro de Atos, capítulo 19, que vai mostrar a chegada de Paulo à cidade de Éfeso, vai nos dizer que na cidade de Éfeso tinha um templo, que era o templo da deusa Diana, que era uma deusa muito conhecida na época, com certeza hoje ainda o é, porém historicamente, hoje não tem muito essa religiosidade à deusa Diana, que é a mesma deusa Ártemis, e que era a deusa da fertilidade, a deusa protetora do parto, enfim, era essa a deusa. E nesse templo, que era completamente feito de mármore, era considerado também uma das 7 maravilhas do mundo antigo, ou seja, era algo que chamava a atenção do mundo inteiro. Muitos turistas iam para a cidade de Éfeso para conhecer o templo, para conhecer o grande teatro, para conhecer a cultura daquele povo, que era em verdade muito rica. Porém, nem toda cultura, ainda que originária do homem, nem toda cultura agrada a Deus. E quando a palavra do Senhor chega através do apóstolo Paulo, que ele confronta ao povo desta cidade com a verdade do Evangelho,
onde não existe um Deus que é protetor disso e daquilo, e sim um só Deus que é protetor e que está acima de tudo e de todos. Este era o Deus que Paulo pregava. E quando ele chegou, Paulo causou este impacto na igreja de Éfeso, este choque cultural e choque religioso, onde ele enfrentou pessoas de vários tipos de religiões que se opuseram a ele. Pessoas, inclusive, que chegaram a... pessoas que tinham livros de magia da época, que lá no capítulo 9 de Atos diz que eles, pela pregação de Paulo, pegaram seus livros e jogaram na fogueira. Queimaram, quer dizer, isto aqui não me serve mais. Isto nos demonstra, irmão, que o Evangelho ele é libertador. O Evangelho ele realmente quebra qualquer coisa que nos impede de nos aproximar de Deus. Qualquer coisa que esteja entre nós e Deus, ele é quebrado com a chegada do Evangelho. O mesmo apóstolo Paulo lá para Timóteo, ele escreve assim, pois há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. Esta mensagem do Evangelho é que liga o nosso ser a Deus. É o que nos conduz a nos dirigir a Deus. Quando Paulo chega nesta cidade de Éfeso, ele fica alguns meses. De cara ele encontra alguns irmãos, por volta de 12 irmãos. Nós vemos isso no capítulo 19 de Atos, versículo 9. Nós vemos que ele encontrou, versículo 7, perdão. Ele encontrou alguns irmãos lá na cidade de Éfeso, por volta de 12, e ele já instruiu esses irmãos para serem cooperadores com ele. E assim ele começou o grande trabalho, 19 e 7 de Atos mesmo. Um grande trabalho na cidade de Éfeso, plantando esta igreja e fazendo dela uma igreja referência na Ásia Menor, que era a região onde era conhecida. Esta igreja de Éfeso também é a mesma igreja que recebeu uma carta lá do capítulo 2 de Apocalipse, daquelas 7 igrejas. A primeira dela é a igreja de Éfeso. A igreja conhecida hoje pelos estudiosos como a igreja que perdeu o primeiro amor. Esta era a igreja de Éfeso. Só que aquela carta de Éfeso, lá do Apocalipse, já foi escrita muito tempo depois desta que Paulo escreveu. Quando Paulo escreveu, tinha alguns anos que ele tinha escrito, que ele tinha estado nesta igreja. Então era uma igreja ainda jovem, digamos assim. Mas a igreja de Éfeso, quando Paulo chegou lá, encontrou por volta de 12 discípulos, batizou eles nas águas, conduziu eles para receber o batismo do Espírito Santo e em seguida evangelizou judeus na sinagoga por mais ou menos 3 meses. E alguns judeus resistiram ao evangelho quando Paulo pegou um salão alugado, como nós vemos em Atos 19:9, na escola de Tirano, e alugou esse salão para fazer dele a igreja do Senhor. Quer dizer, ele arrumou um local para reunir os irmãos e ensinar o evangelho, ensinar a palavra do Senhor. Também Paulo foi usado por Deus poderosamente. Em Atos 19:12 diz que até lenços e aventais de Paulo que foram usados por Paulo serviram para curar enfermos e expulsar demônios. Isto, irmãos, nos diz muito sobre quem era o apóstolo Paulo, mas principalmente sobre quem era o Deus do apóstolo Paulo. Porque o fato de que até a roupa de Paulo expulsava demônios e curava enfermos, o mérito disso não está em Paulo, irmãos. Não está em Paulo, porque Paulo, quem seria Paulo se não fosse por Deus? Então o mérito de, talvez hoje nós temos uma tendência muito grande de admirar grandes personalidades, até mesmo no meio eclesiástico, mas tudo isso está debaixo da graça de Deus. Quando Paulo escreve esta epístola aos Efésios, ele menciona esta graça quando ele saúda os irmãos com a paz e a graça do nosso Senhor. Ou seja, Paulo entendia que tudo que ele vivia e tudo que ele tinha era oriundo da graça de Deus. Esta é uma doutrina que nós vamos ver na epístola aos Efésios, nas lições posteriores, que vai falar sobre a graça de Deus derramada sobre a igreja. Nós temos que entender que tudo que nós temos, tudo que nós somos e tudo que um dia nós vamos ser é totalmente ligado à graça de Deus. Nós não somos merecedores de onde nós estamos, nem sequer da nossa salvação. Mas Deus, tão misericordioso que é, se apieda da humanidade e lhes oferta a salvação de forma gratuita, como diz a palavra do Senhor, lá em Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, a dádiva gratuita de Deus, é a vida eterna por Cristo Jesus. Então esta é a dádiva que nós temos de desfrutar do poder de Deus e do seu favor em nossa vida. Outros líderes também, além de Paulo, já para a gente partir já para o assunto que nós vamos tratar nesta revista, outros líderes também de grande nome que passaram pela igreja de Éfeso
foi, por exemplo, Apolo, que a Bíblia diz que ele era poderoso nas Escrituras para ensinar as Escrituras. Outro também era Timóteo, também na primeira epístola de Timóteo, capítulo 1, versículo 3, fala que Timóteo também passou um tempo pastoreando a igreja de Éfeso. E também existe um historiador também que diz, o segundo Irineu, que é um bispo grego do primeiro século, diz que também até o apóstolo João chegou até a pastorear esta igreja. Então é uma igreja realmente, uma igreja referência, e que nesta epístola que Paulo escreve, nesta carta que Paulo escreve aos Efésios, nós vamos ver o cuidado que Paulo tinha ao ensinar esta igreja a ser igreja. Esta lição nos vai ajudar a compreender, a saber, nós que somos igreja do Senhor, a sermos verdadeira igreja do Senhor. Esta carta que trata sobre a doutrina da igreja, nos vai mostrar quais são os fundamentos de Deus para uma igreja saudável. Vai nos mostrar o que Deus espera da igreja, ou ainda o que o mundo deve esperar da igreja, em todos os âmbitos, no seu comportamento, no seu caráter, no seu proceder, no seu andar. Os seguintes professores que vão ministrar as aulas, você vai perceber que todos eles vão trazer para nós o conhecimento de alguma coisa sobre como a igreja deve ser, como a igreja deve se portar em vários aspectos deste mundo. Então eu trouxe aqui algumas coisas que Paulo aborda na Epístola aos Efésios, que nós vamos estudar esse trimestre. Por isso eu insisto com você que você não só leia esta Epístola aos Efésios, mas se dedique conosco a estar fielmente acompanhando esses estudos para aprender como ser igreja. Como saber que alguém não está de acordo com a igreja do Senhor. Porque tem pessoas que estão no meio da igreja, mas não são igreja, se portam diferente, não estão nos fundamentos da igreja do Senhor. Tem alguma coisa diferente ali no meio. Estão no meio do rebanho, mas não estão andando com o rebanho. Então, até para identificar esses problemas e saber como lidar com eles, nós temos esse conhecimento da Epístola aos Efésios, que vai nos ajudar muito sobre isso. Então, o tema central da Epístola de Paulo aos Efésios é a igreja do Senhor. Como é que a igreja do Senhor funciona, como que ela deve proceder, como que ela deve se portar. Um dos temas que é abordado aqui na Epístola aos Efésios, que os irmãos vão ver com muita frequência esse tema ser citado, por exemplo, é o tema da família. No capítulo 5 de Efésios, nós vamos ver sobre o funcionamento da família, o dever do marido, o dever da esposa, o dever dos filhos no começo do capítulo 6. Mas o tema central da Epístola aos Efésios não é a família, é a igreja. Porém, a igreja e família estão intimamente ligados. A igreja é composta por famílias. Famílias equilibradas, igreja equilibrada. Família com sabedoria, uma igreja com sabedoria. Famílias que estudam a Bíblia, uma igreja que é fundamentada na Bíblia. Então, quando a família da igreja vai bem, a igreja do Senhor vai bem. Por isso que quando se fala sobre a igreja do Senhor, Paulo vai tratar nessa epístola o tema a igreja do Senhor, ele precisa, irmão, realmente mencionar o tema família, ensinar como deve funcionar a família, ensinar como deve ser o pai de família, o marido, uma mulher. Tudo isso nós vamos aprender nessas lições posteriores. Os próximos professores vão entrar em detalhes sobre isso, porque para a igreja do Senhor andar bem, as nossas famílias têm que estar bem, têm que estar estruturadas. Então, inclusive nesse período de quarentena que nós estamos, você, meu amado irmão, eu quero colocar no teu coração que você convide a tua família para estudarem a Bíblia juntos, para orarem juntos, para fazerem uso do culto doméstico. E eu quero que você perceba a tua família ser edificada se você fizer da tua família a verdadeira casa de Deus. Porque este é o desejo do Senhor. Não é à toa que na epístola que fala sobre a igreja, um dos temas muito abordados aqui seja a família. Porque para a igreja do Senhor andar bem, a tua e a minha família precisam também estar bem. Outro tema muito bem abordado na Epístola aos Efésios vai ser, por exemplo, o tema sobre a Trindade. No capítulo 3, o Paulo vai falar um pouco sobre a Trindade, ainda que indiretamente. Mas é impressionante o número de pessoas na Igreja do Senhor, de crentes hoje em dia, que se lhe pedirem para demonstrar biblicamente a doutrina que nós cremos, a doutrina da Trindade, terão uma certa dificuldade. Vão ter problemas para demonstrar porque creem na Trindade. Acompanhe conosco esses estudos da Epístola aos Efésios, porque nós vamos mencionar em algum momento, no capítulo 3, do versículo 14 ao 21, Paulo vai mencionar, ainda que de forma indireta, mas de forma bastante clara,
como funciona a Trindade e também como funciona como que o Espírito Santo age em nossa vida. Então, tanto a Trindade como a pessoa do Espírito Santo serão muito bem abordados nesta carta. Inclusive, na capa da revista, o comentarista teve, digamos assim, a sabedoria de colocar no tema da lição a seguinte frase: a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Só nesse tema você já consegue perceber a Trindade. A igreja eleita por Deus, pelo Pai, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Então o Pai elegeu a igreja como seu povo, o Filho redimiu, perdoou, justificou e santifica esta igreja ainda, e o Espírito Santo é o companheiro desta igreja. O Espírito Santo é o que conduz esta igreja e age nesta igreja para produzir nela bons frutos. Então, nesta epístola aos Efésios, nós vamos ver bastante a ação do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é um ser, a terceira pessoa da Trindade, que está intimamente ligada com o funcionamento da igreja. Uma igreja que não demonstra os frutos do Espírito, uma igreja que não demonstra o poder do Espírito Santo, uma igreja que não transmite ao mundo a razão do Espírito Santo, da pessoa que ele é uma igreja que está fugindo dos seus propósitos. Porque o Espírito Santo está na igreja para agir não somente na igreja, mas também através dela. A igreja só consegue alcançar o mundo, a igreja só consegue romper fronteiras e alcançar pessoas através da ação do Espírito Santo. Se não é o Espírito Santo na igreja, a igreja nem igreja não é. Então o Espírito Santo é uma pessoa bastante abordada aqui na Epístola aos Efésios. Nas lições posteriores, nós vamos ver bastante sobre como que o Espírito Santo atua na vida do crente e na vida da igreja. Outra doutrina importantíssima, tratada aqui por Paulo na Epístola aos Efésios, é, por exemplo, o tema santidade. No capítulo 4 nós vamos ver Paulo também falando sobre santidade. Apesar de que Paulo não teve nenhum ensinamento direto a uma circunstância que estava acontecendo em Éfeso, por exemplo, como aconteceu com Coríntios, que Paulo chega para os Coríntios e fala assim: olha, ouve-se que entre vós há fornicários. Paulo não chega dessa forma em Éfeso, porque Éfeso realmente eram igrejas completamente diferentes. Mas ainda assim Paulo exorta os irmãos à santidade. A igreja do Senhor precisa andar em santidade, precisa andar na fé, andar em amor, andar na luz e andar em sabedoria. No capítulo 3 e capítulo 4 de Efésios, nós vamos ver isto muito bem elaborado por Paulo, demonstrando para a igreja do Senhor como que deve ser a santidade no meio da igreja. E esta santidade, Paulo já começa no primeiro versículo, onde ele saúda os irmãos. Ele diz assim, Efésios 1:1, Paulo diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Então Paulo já pressupõe que a igreja do Senhor ela tem duas características: santidade e fidelidade. Aos santos que estão em Éfeso e aos fiéis em Cristo Jesus. Então a igreja do Senhor, eu e você que somos a igreja do Senhor, temos que ter essas duas marcas: a santidade e a fidelidade de Deus. Nós temos que ser pessoas que não somente entre quatro paredes aqui, sermos pessoas íntegras, sermos pessoas verdadeiras, sinceras, transparentes e realmente em santidade e em fidelidade. Isso em todos os âmbitos da nossa vida. Não apenas na igreja, mas nos seus negócios, na faculdade, na escola, no meio da sua família, entre seus amigos, na rua, no trânsito, aonde você estiver. Você tem que ter duas virtudes que vão te caracterizar como igreja: a santidade e a fidelidade. E quando Paulo se refere aos Efésios como santos, vale lembrar também que santo aqui, irmão, não significa aquela pessoa que jamais vai errar. Santo significa, originalmente na palavra, significa separado do pecado, separado do mal, ou separado por Deus. Então a igreja do Senhor, todos nós, eu e você, temos essa marca de santidade que é nossa separação completa do pecado. Ainda que somos falhos, temos nossos defeitos, temos debilidades, todos nós, a Bíblia diz que Deus deposita o seu tesouro em vasos de barro, para que a excelência da glória seja dele e não nossa. Se nós fôssemos perfeitos e não tivéssemos falha nenhuma, a excelência da glória seria nossa, porque somos nós os merecedores. Mas como nós somos, ainda que fracos,
ainda que debilitados, ainda que cheios de defeitos, nós temos uma graça do Senhor que nos alcança e nos faz diante dele santos, porque nos purifica de todo o pecado. Então esta marca que a igreja carrega, que é a santidade e a fidelidade, vai ser muito bem abordada aqui na Epístola aos Efésios, ainda que falando sobre o tema igreja, mas santidade e fidelidade são as marcas da igreja diante do mundo. Aqui na Epístola aos Efésios nós vamos ver uma comparação que Paulo faz entre nosso Deus e a igreja do Senhor, que é uma comparação entre a cabeça e o corpo, sendo Cristo o cabeça da igreja e nós os membros. Nós os membros. Então, assim como a cabeça ordena tudo no corpo, daqui da nossa mente saem as ordens para que o corpo execute qualquer coisa, cada movimento, até mesmo a dor que é sentida nos membros, ela passa por um comando do nosso cérebro. Assim deve ser a igreja do Senhor. Tudo que a igreja faz, que ela executa, que ela ensina, qualquer movimento que a igreja faça deve estar pautado por uma inspiração e por uma ordenança do Espírito Santo, do Senhor Jesus e do nosso Deus. Então, isto demonstra que Cristo realmente é a nossa igreja. Cabe uma pergunta para a nossa vida. Cristo tem sido o cabeça das nossas vidas? Cristo tem sido o cabeça das nossas decisões? Cristo tem sido a principal pessoa a ser consultada por nós antes de tomarmos uma decisão? Isto é colocar Cristo na cabeça. Isto é fazer de Cristo o líder da nossa vida. Isto é fazer de Cristo o chefe da nossa existência. Se antes de fazermos qualquer coisa, fazemos como Paulo fez ao Senhor Jesus lá em Atos capítulo 9, quando Paulo se encontra com Jesus, que Jesus aparece para Paulo, Paulo fala assim, quem és, Senhor? E aí Jesus responde, eu sou Jesus a quem tu persegues? E aí Paulo faz uma segunda pergunta, Senhor, o que queres que eu faça? Isto é fazer de Cristo o nosso cabeça, o nosso chefe, a nossa principal liderança. Cristo é o que nós devemos perguntar para Ele diariamente, Senhor, o que queres que eu faça? Senhor, qual é a tua vontade? Aqui na Epístola aos Efésios, quando Paulo faz essa comparação entre Cristo e a igreja, nós entendemos que o papel de igreja é sempre buscar a vontade de Deus. O que a igreja prega tem que ser a vontade de Deus ser pregada. O que a igreja ensina tem que ser a vontade de Deus no ensino. Até mesmo os cânticos da igreja, nós não devemos cantar aquilo que nos agrada. Nós temos que cantar aquilo que agrada ao Senhor. Nós temos que entoar a Deus hinos, até mesmo nossas orações. À luz de João capítulo 5, até mesmo nossas orações devem ser pautadas na vontade do Senhor. Na primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 14, nos diz assim, esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo sua vontade, ele nos ouve. Então até mesmo as orações e súplicas da igreja devem estar pautadas na vontade de Deus, no plano do Senhor. Esta é a confiança que nós temos nele. Porque se nós fazemos a vontade de Deus, se nós fazemos os planos de Deus, se nós fazemos aquilo que Deus quer que seja feito, é impossível alguma coisa em nossa vida dar errado. É impossível nós falharmos em alguma coisa. Porque é disso que se trata a vontade de Deus. Deus que é perfeito, que é infalível, que é inefável, que tudo que Ele faz é sem defeito, tudo que Ele faz não tem falha, Ele nunca falha e jamais falhará. Esse é o Deus que é o cabeça da igreja. Este é o Cristo que é a cabeça da igreja. Que diante das circunstâncias, se nós seguirmos sua vontade, o nosso caminho seguirá a sua vontade, nosso caminho será perfeito. Nossas ações, seguindo a vontade do Senhor, terão sucesso. Até mesmo o sucesso que não está atrelado à vontade de Deus, nós nem devemos considerar como sucesso. Sucesso mesmo, felicidade mesmo, é nós seguirmos a nossa vida pautado na vontade de Deus. Isso, e se há algum jovem, você jovem que está me ouvindo, você que está aí desenvolvendo a sua vida, procurando crescer na vida, o seu namoro, o seu casamento, a profissão que você escolhe, a faculdade que você escolhe, tudo tem que colocar Jesus como sendo o cabeça. Tudo o propósito final tem que ser glorificar o nome do Senhor. Desta forma você está sendo prioritariamente uma igreja do Senhor, porque você está colocando Cristo no centro. Você está fazendo de Cristo verdadeiramente o autor da nossa vida. O autor, como diz a palavra do Senhor, o autor e consumador da nossa fé, é Cristo que nos ordena e nos manda e nos orienta em tudo que nós falamos, em tudo que nós fazemos.
Então esta doutrina da santidade e da fidelidade em Cristo Jesus, da obediência a Cristo Jesus, será uma doutrina bastante abordada aqui nesta lição sobre a Epístola aos Efésios. Mas todas essas questões, irmãos, são questões introdutórias, que eu não estou adentrando profundamente nelas, porque ainda não é chegada a hora, né? Ainda temos várias lições ainda pela frente. Esta aqui é apenas uma lição para que você se interesse em estudar esse assunto conosco e que você saiba já de antemão o que nós vamos ver posteriormente. Mas os seguintes professores vão aprofundar todas essas questões com toda a sabedoria dada por Deus, obviamente, né? Um outro assunto, já para a gente partir já para o propósito e a principal mensagem do livro de Efésios, um outro assunto que é bastante tratado na Epístola aos Efésios, nós vamos ver isso principalmente no capítulo 6 de Efésios, é a batalha espiritual. É como nós devemos nos portar diante do reino espiritual que existe e que subsiste. Como que nós devemos lutar contra principados e potestades. Como que nós devemos tratar a nossa guerra, não contra carne e contra sangue, mas contra hostes espirituais da maldade nos lugares espirituais, como nós vemos em Efésios capítulo 6, versículo 12. Nós vamos estudar essa lição, irmão, principalmente na lição de número 13, nós vamos ver sobre a batalha espiritual, como é que a igreja lida diante das dificuldades e do enfrentamento da batalha espiritual. A batalha espiritual, irmãos, é um tema bastante atual e que tem que ser muito bem compreendido, muito bem entendido, para que não sejamos nós divulgadores daquilo que não é verdade, daquilo que é invenção dos homens. A batalha espiritual é algo real, a batalha espiritual existe, nós somos verdadeiramente guerreiros, soldados no Senhor, porque aqui na Epístola de Efésios nós vamos ver que Deus nos deu uma armadura, Deus tem uma vestimenta de guerra para a igreja do Senhor, para que a sua igreja consiga enfrentar os desafios, consiga vencer estas hostes espirituais da maldade. Se nós somos um pouco atentos, sinceros, francos conosco, nós vamos perceber que ao longo da nossa vida nós temos algum tipo de experiência que nos diz de maneira bastante direta que nós somos dependentes de Deus para batalharmos, para enfrentarmos essas batalhas espirituais. Então, nesta Epístola aos Efésios, Paulo vai nos trazer um apanhado muito bem esclarecido sobre como que a igreja deve proceder diante dos problemas que ela enfrenta, diante da batalha espiritual. E por fim, Paulo vai abordando todos esses assuntos. Paulo, de maneira geral, vai nos tratar sobre como deve ser o procedimento cristão, como nós já citamos, na família, na santidade, na fidelidade, nas batalhas da vida, como é que nós devemos nos portar, como é que nós devemos ser enquanto igreja. Além disso, o propósito verdadeiro da Epístola aos Efésios é realmente trazer para o povo de Éfeso o estilo de vida verdadeiramente cristão. Esse é o principal propósito. Demonstrar para a igreja como é ser igreja. Dizer para a igreja qual deve ser o procedimento realmente de igreja. Então, existe também na epístola aqui de Paulo aos Efésios, é possível perceber que no passado daqueles cristãos da igreja de Éfeso, como nós já falamos aqui, era marcado por imoralidade, por bebedeiras, mas que uma vez salvos, e salvos pela graça, como diz Efésios 2 e 8, eles tinham que ter, e nós também temos que ter, um novo estilo de vida. E é por isso este é o propósito da Epístola aos Efésios. Todos nós, como disse Paulo em 2 Coríntios 5, 17, aquele que está em Cristo, nova criatura temos que entender como é que uma nova criatura age. Uma nova criatura não é, como disse Nicodemos, não é alguém que volta ao ventre de sua mãe e volta a nascer, mas uma nova criatura é alguém que muda verdadeiramente as suas práticas, muda o seu proceder, muda a sua vida. E isto só pode acontecer pelo poder do Evangelho, pelo poder da palavra do Senhor que nos diz o que fazer. E aí você consegue entender como é que a igreja do Senhor é o verdadeiro hospital de Deus. Como é que a igreja do Senhor realmente cura as pessoas das suas más práticas. Porque a pessoa que está em Cristo, ela não faz mais a sua vontade, ela faz a vontade de Deus. Então, seja ela quem for, tendência do tipo que for, pensamentos do tipo que for, se ela obedecer estes procedimentos dados pela palavra do Senhor sobre como é ser igreja, como é ter uma vida íntegra diante de Deus, será uma nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas já passaram
e eis que tudo se fez novo. A mensagem ainda da Epístola aos Efésios gira em torno de duas temáticas. Como eu já mencionei aqui, Jesus Cristo a cabeça e a igreja o corpo. Assim podemos classificar os desdobramentos desses assuntos nos seguintes eixos. A consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Jesus Cristo, nós vamos ver no capítulo 1. A atuação do Espírito Santo como o penhor da experiência de salvação. Isto é o que nós vamos ver também, como é que o Espírito Santo, como é que Deus nos entregou o Espírito Santo como um penhor, como diz no capítulo 1, versículo 13, ainda da Epístola aos Efésios, versículo 11, perdão, ele diz que o Espírito Santo é o penhor, versículo 13 mesmo, em quem vós estáis, depois de ouviste da palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. E o versículo 14 diz assim, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus e para louvor de sua glória. Se você pesquisar e se você também souber bem, o que é um penhor? O penhor é aquilo que eu deixo em algum lugar como garantia de que eu vou voltar lá a acertar as contas um dia. Por exemplo, o banco pode te pedir uma propriedade, um terreno, uma casa, como penhor de um empréstimo, por exemplo. Este penhor é a garantia de que você vai voltar aqui e vai acertar sua conta, vai acertar sua dívida. Isto é empenhorar alguma coisa. É a garantia de que vai voltar. Quando Paulo nos diz aqui que Cristo nos deu como penhor o Espírito Santo, isso nos traz uma verdade extraordinária, irmãos. Que Cristo deixou o Espírito Santo na igreja empenhorado como garantia de que um dia ele vai voltar. Então o penhor do Espírito, nós tratarmos o Espírito Santo como o nosso penhor, faz de nós verdadeiros, nós temos que levar a sério esta questão, porque quando Cristo voltar, o que ele vai pedir de nós é o seguinte: cadê o penhor que eu deixei? Se eu e você tivermos o penhor, subiremos com ele, porque o Espírito Santo é o penhor. Mas aqueles que não tiverem o penhor, aqueles que não tiverem o Espírito Santo, infelizmente esses não têm negócio com o Senhor Jesus Cristo. Esses não têm acordo com o Senhor Jesus Cristo, porque o Espírito Santo é o penhor da nossa herança, é o penhor da nossa fé. Quando ele entrega esse Espírito Santo à igreja, ele diz assim: olha, igreja, está aqui o Espírito Santo, que não será apenas vosso guia, vosso amigo, será vosso consolador nas horas difíceis. Ele também vai ser o que vai dar acesso para vocês à herança celestial. Isto é o que nós vamos estudar ainda mais para frente, com mais profundidade, na Epístola aos Efésios. Ainda já para nós encerrarmos, nós vamos estudar a reconciliação dos povos por intermédio de Jesus Cristo. No Antigo Testamento, o povo judeu, o povo hebreu, era o povo escolhido por Deus, que era a descendência de Abraão. Hoje em dia, a cruz de Cristo reconciliou todos os povos com Deus. Outra tema que nós vamos abordar aqui vai ser a revelação do mistério da vontade de Deus, por obra do Espírito Santo. Vamos ver também um novo estilo de vida baseado na unidade, na união, na comunhão com o Espírito, na frutificação, na adoração e na intercessão com o Espírito Santo do nosso lado. Os novos relacionamentos conjugais e a luta contra o diabo. Então, toda essa epístola contém uma combinação perfeita, irmãos, do que deve ser a fé e a prática da vida cristã. Tudo quanto Deus fez e tudo que Ele espera que a igreja faça. Qual é o plano de Deus para a igreja? Qual é o propósito de Deus para a igreja? Assim, eu termino esta lição número 1, para que você... os fundamentos de que nós vamos estudar nesta Epístola aos Efésios. Eu espero que esta lição introdutória que nós tivemos aqui possa lhe facilitar e lhe chamar a atenção para que você venha estudar conosco todas as lições, as 13 lições, essa aqui é a primeira, as 12 seguintes, e venhamos aprofundar o nosso conhecimento em como é a vontade de Deus no nosso proceder, no nosso andar e em toda a nossa vida cotidiana. Amém? Que Deus os abençoe. Abraço em Cristo Jesus. Maravilha! Meus amados irmãos e irmãs, que bom podermos ser ministrados pela palavra de Deus. Queremos louvar ao Senhor pela vida de nosso amado irmão, cooperador, irmão Alisson.
esse jovem que ele é vindo do estado do Maranhão, ele era de Imperatriz, uma linda e abençoada cidade. Ele era pastoreado pelo meu amigo pastor Raul Cavalcante, e agora o cooperador Alisson, ele serve a nossa amada congregação aqui na Vila Morangueira, e é sempre muito edificante podermos aprender da palavra de Deus através da instrumentalidade de nosso irmão. Meus amados, assim nós vamos encerrar hoje a nossa escola bíblica, e você que pôde acompanhar hoje, compartilhe com mais pessoas, que nós estamos crescendo na graça e no conhecimento dos propósitos de Cristo para nós. Como muito bem expôs o irmão Alisson, esse trimestre será de muita edificação. Não perca as aulas, nós continuaremos nos comunicando através da rede social do WhatsApp. Então, hoje, quarta-feira, nós ministramos essa primeira aula, e aí eu vou avisando os irmãos pelo WhatsApp, pela página do Face da D Morangueira Maringá, como que será as dinâmicas nas próximas semanas. Cremos que o nosso soberano Deus está no total controle de tudo. Cremos que logo retornaremos à comunhão física no templo. Mas enquanto não chega esse momento, nós vamos usando esta tão importante ferramenta que é as redes sociais para nós nos comunicarmos. Assim vamos terminar orando ao Senhor. Maravilhoso e misericordioso Pai Celestial, te tributamos louvores, ó Senhor, por esta oportunidade, por esta liberdade que temos de poder estudar a Tua palavra. Senhor, te louvamos pela vida do Teu filho, irmão Alisson, que tem sido um moço zeloso, que tem sido um instrumento do Senhor na exposição da Tua palavra. Continue abençoando o Teu filho, extensivamente toda a família dele. Pai eterno, também o meu irmão, a minha irmã, que está participando desta escola bíblica, venha abençoá-los, ó Senhor, e que a palavra que aqui foi exposta, que é a palavra do Senhor, ela possa encontrar nesse coração uma terra preparada para ela produzir muitos frutos. Ó Pai Celestial, a Tua palavra, quando ela é recebida com mansidão, ela é poderosa para transformar o nosso interior, para mudar os nossos processos mentais, para moldar o nosso caráter segundo Cristo. Ó soberano Deus, continue conosco, guarda-nos de todo mal, que esta família que está nos acompanhando seja abundantemente abençoada pelo Senhor. Ó Deus de poder, que o Teu Espírito possa nos guiar, nos direcionar, pois entendemos que se formos conduzidos pelo Teu Espírito, nós produziremos frutos para a Tua glória e para a nossa edificação. E se nós formos conduzidos pelo Teu Espírito, a nossa carne não terá o centro, e assim viveremos para a honra e para a glória do
do Senhor. Eterno Pai Celestial, abençoe os teus filhos, esta equipe que tem trabalhado para acontecer aqui esta exposição, Senhor. Abençoe cada um desta equipe técnica. Nós oramos te exaltando em o nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Meus amados irmãos e irmãs, amamos vocês. É muito bom estarmos juntos. Não estamos juntos fisicamente, mas estamos ligados em um mesmo sentimento, que é glorificar ao nosso Senhor e Salvador Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, continue firme na fé e saiba, Deus está no controle de tudo. Que Deus os abençoe em nome de Jesus.